Hoje em dia o podcast ele já tá assim, a pessoa dirige escutando um podcast, e aí com o tempo eles vão perceber que ali é uma fonte de informação, vindo de especialistas que têm todo o embasamento para falar do assunto. Vai virar uma fonte mesmo do pessoal, de fácil acesso. Eu sou o Gustavo, sou médico, estamos aqui hoje no podcast Saúde e Bem-Estar. Estou com a Gabriela, estou com o Ciro, e a gente vai falar um pouco desse podcast que inicia hoje, tá? É um podcast que é voltado para a saúde da população. A gente quer ajudar a população através desse podcast. A gente vai ter uma frequência aqui conosco no nosso canal para a gente conversar sobre saúde e a gente vai, inclusive, convidá-los a participar conosco. Teremos vários participantes aqui com a gente, entrevistados. É uma dinâmica que todos vão ganhar aqui, que é você, né? Você que está em casa, você que está no seu carro ouvindo a gente, assistindo. Então, seja muito bem-vindo. Ciro, fala um pouco de você. Você chegou recentemente aqui em Goiânia, né? Nosso canal começa aqui em Goiânia. Me fala um pouquinho da sua trajetória e depois a gente vai conversando um pouco mais. Vamos lá, Gustavinho, né? Formei em Petrópolis, Rio de Janeiro. Fiz cirurgia geral no Hospital Santa Teresa. E para complementar minha formação, eu decidi fazer o programa de cirurgia geral, no programa avançado de cirurgia geral na Unicamp. Trabalhei bastante durante o Covid, conheci minha atual esposa e fui forçado, entre aspas, a vir para aqui, né? Tenho um enteado de 8 anos, o Gael, e hoje estamos aqui, né? Através do contato que a gente fez, das nossas ideias, para a gente trazer esse podcast para a população em geral, para a gente tentar acrescentar alguma coisa para a sociedade. Agora, sua esposa era daqui? Lógico. E ela também é da área da saúde? Sim, anestesista. Ah, legal, foi forçado mesmo. E você, Gabriela, me fala, me apresente um pouquinho você. A Gabriela, então, para quem não sabe, é minha irmã. Exato. Me diga. Então, me chamo Gabriela Vitória, formei em Ouro Preto, né? Em Minas Gerais. E lá em Minas mesmo, eu fiz a minha primeira residência em Belo Horizonte, em clínica médica. Eu optei por vir aqui para Goiânia, né? Até por questão de família, nossa família é toda daqui. Então, pra gente foi mais interessante. Gabriela é minha irmã, então assim, eu puxei um pouquinho ela também, sabe, Ciro? Ela estava aqui, meus avós, parentes moram aqui também, então ficou mais fácil de trazer ela. Na trajetória da cardiologia também, né? Vamos na cardiologia. Exatamente. E então tá, gente. Então assim, o nosso podcast agora surgiu de uma conversa minha, do Ciro e depois com a Gabriela, né? E nessa conversa, o que a gente tinha como objetivo ali? Poxa, a gente poderia trazer a população mais próxima, conversar com eles, tentar entender o que está acontecendo no nosso município, nossa região, no nosso país, e a gente poder, consequentemente, agregar de alguma forma, né? É claro que a gente sabe que o conhecimento está aí para todos, beleza, mas não é assim, o acesso muitas vezes não é tão simples assim, e filtrar as informações hoje em dia também não é. A gente tem muitas informações, e o que a gente quer fazer, né, Ciro, naquele primeiro momento? Era uma conversa no sentido de tentar levar de uma forma fácil, simples, objetiva, aquela informação para aquele pessoa que não é médico, que não é profissional de saúde, que é a dona Maria, o seu Zé, que está lá na casa dele, né? E que ele quer saber se eu posso, como é que eu trato minha pressão alta sem os remédios, a parte alimentar, será que só isso aqui tá bom? O que mais que eu posso fazer? Né? E daí foi surgindo. O que mais, assim, que você lembra daquele momento que a gente começou essa conversa? A ideia seria trazer a população para próximo da gente, para informar, para orientar, para tentar contribuir de alguma forma. Levar informação de qualidade, questionamentos. A gente espera que todos participem, né? Levem suas perguntas, para que a gente possa fazer algo interessante para todos. Até pensando na ideia da medicina preventiva, né? Porque muitas doenças, assim, podem ser evitadas no próprio hábito do dia a dia, né? No hábito de vida da pessoa. E aí, hoje em dia tem muito fácil acesso às informações, às vezes não são exatamente uma informação correta, né? E aprimorar, né, essas informações, levar uma informação de qualidade para a população em geral. Nós, como médicos, né, provavelmente vocês também, a gente recebe mensagem nas redes, né? Recebe um colega de um vizinho, da dona Maria, que é conhecida do seu prédio, né? Às vezes da própria faculdade, aquele momento a gente já recebia bastante perguntas, dúvidas, né?
E eu acho que o objetivo também desse canal aqui é a gente ser uma ponte, né? E levar aquela informação de uma forma que seja entendível, né? E a gente sabe, né, Ciro e Gabriela? Muitas vezes a gente conversa, às vezes a gente esquece daquele linguajar médico que a gente tem. Aí fala de uma forma, às vezes, um pouco mais rebuscada. E às vezes a dona Maria, do seu Zé, no seu consultório fica com dúvida ali. Poxa, mas o doutor falou isso, mas eu não entendi bem. Eu acho que quando a gente faz esse objetivo nosso aqui mesmo, quando a gente tem esse objetivo de ajudar, acho que é isso, a gente tem um pouquinho de cuidado com nossas palavras, né? Um pouco de cuidado da forma que a gente vai levar essa informação. Inclusive, o Ciro, como cirurgião, né, Ciro, tem muito daquelas doenças de vesícula, uma doença que vai ser operada, né? Assim, será que precisa, não precisa? Aí vem aqueles termos técnicos, né? Com certeza, a gente vai trazer isso e a gente vai trazer vários convidados que vão abordar diversos temas que são interessantes para todos, né? Falar agora, tá tendo muitos casos de dengue, a gente vai trazer alguns infectologistas, alguns diretores, falar um pouco de finanças também, coisas para a população em geral, sempre buscando acrescentar algo a todos. Então, a gente vai trazer isso a todos, né? Vamos ter muitos convidados interessantes e aguardem os próximos episódios. E você, Gabriela, assim, na cardiologia, nós como cardiologistas, a gente tem muito um paciente chegar para a gente e falar, doutor, tem um sopro no coração. Como é que você falaria para o seu paciente o que é? Dentro da cardiologia é a doença, faz parte das doenças que mais mata aí, né, no mundo, e das doenças que mais podem ser prevenidas, né? E o paciente chega muito com a gente no consultório com dúvidas que podem facilmente ser sanadas numa conversa, né, simples que a gente pode ter com o nosso paciente. Por exemplo, como você citou, uma pressão alta, né? O paciente não sabe nem o que é hipertensão, e às vezes a gente usa um linguajar mais rebuscado que ele não vai entender, né? O sopro no coração, e assim várias outras, o derrame, o que é, né? Várias outras patologias na área da cardiologia, que a gente pode explicar para o paciente como que ele vai evitar, o que é aquilo, a partir do momento que teve, o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai fazer para ter um bom segmento da patologia atual, da doença atual, né? Então, assim, é exatamente esse o nosso objetivo, né? Informar a população em geral o que é uma determinada doença que pode estar mais vigente, e como prevenir, como chegar a um médico, né, e perguntar, né, também. Dentro desse podcast, né, Saúde e Bem-Estar, ele tem como uma das missões dele é justamente que o próprio paciente, a pessoa, você que está em casa, né, tem possa entender tudo não vou dizer tudo, mas que possa entender aquelas informações que possa aplicar no seu dia a dia, né? A gente sabe que muitas vezes não é tratar apenas uma doença, mas a gente quer prevenir, né? Como você colocou no início. Então, se a gente quiser prevenir, a gente passa uma informação no sentido de que você que está em casa possa fazer, agir, levar como hábito, né? A gente vai estar conquistando esse objetivo que é o que a gente quer, né? Então, acho que todos ganham aqui, né? E para cada uma dessas áreas aí, a gente já tem o intuito, né, de trazer um especialista de qualidade que vai trazer uma informação que seja entendível, né, pela população e que agregue, né, que leve o paciente tanto a prevenir quanto a tratar, né, já que se tiver. Perfeito. Assim, você colocou, nós colocamos, na verdade, que esse podcast é para a população em geral, né? Uhum. E, assim, de que forma, né, você imagina que esse podcast vai levar essas informações? Vai ser através apenas do podcast? Você acha que vai ter é interessante outra rede? Como é que é? Como é que você vai levar? Como você vai levar essas informações? Nosso podcast vai ter tanto as redes sociais, né? Instagram, Facebook, e também vai ter nossa rede no YouTube. E aí vai ficar de fácil acesso para a população, né? Ter acesso às entrevistas com os especialistas, às informações de tudo, né? Vai ficar muito fácil para a população em geral ter acesso. Hoje a gente tem alguns casos, né, de dengue, está em evidência, né, que você estava colocando. Como você acha que esse canal pode ajudar a população em relação a esse conteúdo que está em alta, né? Como é que você acha que nosso canal pode ajudar a população? Acho que principalmente na parte de prevenção, como a gente consegue evitar, quais os sinais de alarme,
os profissionais que devem ser solicitados, que devem ser procurados, como é que vai abordar, para a população não ficar em desespero, que é algo que a gente precisa saber. Todo mundo precisa ter pelo menos uma noção, saber, pelo menos ter um direcionamento para quem que eu procuro, como é que eu faço, como é que eu evito isso, tanto da dengue quanto todas as outras patologias, principalmente em prevenção e orientação, principalmente para a população em geral, para quem está assistindo a gente, para que possa contribuir. Então, eu acho que a gente vai trabalhar bastante nessa parte, vamos ter vários convidados, vai ser uma conversa gostosa, vamos conversar com vários especialistas que vão trazer muitas informações e agregar para todo mundo. O que eu acho legal também é que nesse canal a gente quer também motivar, né? Então, aquele paciente, aquele jovem ali que tem 18, 20 anos, ou aquele senhor de 50, 60 anos, né? Ele muitas vezes ele sabe o que tem que fazer. Tem que cuidar da minha alimentação, tem que fazer exercício físico. Tá, mas vamos motivar, vamos fazer, a gente quer reforçar essa informação. Você sabe o que tem que fazer? Peraí, vamos olhar o podcast hoje. O que ele vai me ajudar? Olha, o doutor Ciro, a doutora Gabriela falou que tem que fazer exercício, mas ele me deu um motivo ali que eu acho que foi bacana, eu acho que vale a pena, acho que realmente, vamos fazer. Isso, como que faz, quais são os profissionais que a gente procura, como a gente se previne, e a gente sempre escuta, né? Agora que eu tô doente, mas a pessoa não sabe por que ela ficou, né? Medicação, muitas pessoas confundem tratamento com uso de medicação, tratar uma patologia, tratar uma hipertensão, ou tomar medicação para hipertensão. Isso daí são alguns mitos que eu acho que vai ser interessante para a gente desmistificar e que vai contribuir muito para as pessoas, né? Que geralmente, no caso, principalmente na cardiologia, pressão alta. Como é que você faz? Eu trato a pressão. Tomo remédio? Ou você faz mais? Não, eu tomo remédio. E o restante? Então, são algumas coisas que contribuem aí para a qualidade de vida da pessoa. E outra coisa, você que está em casa, Gabriela, Ciro, olha só, como é que faz exercício físico? É só ir na academia e fazer? Qualquer exercício físico serve? Quanto tempo é o mínimo necessário? Ou então, uma caminhada. Faz exercício? Sim, uma caminhada. Uma caminhada é um exercício. E geralmente a caminhada que você está conversando, geralmente com outra pessoa, fofocando da vida. Ficou cansado? Não. Você está fazendo não é exercício. Você que está em casa, me diz aqui como é que você pratica exercício físico. Manda aqui. Manda aqui pra gente. A gente vai responder isso aí depois nos próximos canais. Como é que é? Nos próximos programas. Como é que é? Orientação. Qual é o tempo mínimo recomendado, né, Gabriela? Isso. Então, acho que é bem interessante. Quanto usar de sal, não adicionar o sal na mesa, né? Esse tipo de coisas que a gente sempre orienta, mas não fala como, né? O que é o básico pra você fazer, né? O que vocês enxergam? A gente comentou muito disso já, mas tá dentro dos nossas anotações aqui, pessoal, é assim. O que vocês enxergam que esse podcast pode contribuir, como ele vai estar daqui a um ano? Como é que ele pode contribuir para a população daqui a um ano, melhor dizendo? População, hoje em dia o podcast ele já está assim, a pessoa dirige escutando um podcast, né? A pessoa está cozinhando ali, né? Aquela dona de casa, nossa paciente, está lá cozinhando, ouvindo o podcast. E aí, com o tempo, eles vão perceber que ali é uma fonte de informação, vindo de especialistas que têm todo o embasamento para falar do assunto, né? E aí, vai virar uma fonte mesmo do pessoal de fácil acesso. No Spotify, né? Num aplicativo, no celular, no Facebook, no Instagram, que hoje, graças a Deus, está bem fácil acesso, no YouTube, a pessoa consegue ter, e na hora que ela quer ter alguma medida para prevenção de alguma doença ou até para o tratamento, vai buscar o nosso podcast, né, o podcast aí Saúde e Bem-Estar, para poder buscar, né, essa informação. Ciro, você falou da gente ter vários colegas aqui conosco, né, infectologistas, da parte de finanças, muitos diretores importantes, influentes no Brasil, inclusive, né, o que você acha, qual o peso dessas personalidades, vamos colocar dessa forma, para o nosso canal? Eu acho que são pessoas que vão contribuir, vão ampliar a visão, tanto nossa quanto quem está assistindo a gente, vão trazer a visão maior nas áreas que eles estão inseridos, e isso daí vai trazer uma qualidade para todo mundo. Que eu espero que esse podcast ele traga informação, traga segurança, traga confiabilidade,
para que a gente tenha um público interessante, que goste de assistir, que esteja com a gente, e que a gente possa contribuir com orientações profissionais, como é que atua em algumas coisas, pensar sobre alguns assuntos também que a gente pode fugir da área médica e abordar. A gente pode abordar outros assuntos, sempre com um discurso legal, interessante. A ideia até que seja um bate-papo mesmo, né? A população ter acesso a gente, tirar as dúvidas. No próximo bate-papo, a gente conversa com o especialista, tira a dúvida da população. E aí, Dona Maria perguntou isso aqui, o que você acha, né? E passar uma informação que a Dona Maria vai entender, né? E vai aplicar no dia a dia dela. Perfeito. Eu ia perguntar exatamente isso, Ciro, assim, o que você enxergava para o canal e para a população. Então, assim, são pessoas influentes, pessoas importantes, que têm o conhecimento, né? Que muitas vezes o nosso canal pode aproximar essa informação deles, né? Então, isso é bem bacana, isso é bem legal para todos, né? Tem uma pergunta, não é minha, de um colega de outro... Tem um aplicativo TalkMed. Esse aplicativo é direcionado para médicos. Mas, hora ou outra, aparece um colega da área... Aliás, um colega que não é da área da saúde. Uma pessoa mesmo, com dúvida ali mesmo, uma situação do dia a dia, perguntando se pode tal remédio, se pode fazer isso ou aquilo. E eu respondi, eu recebi uma pergunta recentemente em relação aos efeitos colaterais de medicações, se pode usar isso ou aquilo. É um tema interessante para a gente abordar aqui também, né? Saber se, pode tomar essa medicação? Beleza, tudo tem um limite também, né, Ciro? A gente tem que saber por que foi indicado, se tem interação, beleza. Aí a gente pode até chegar a comentar, mas existe o ponto em que a relação do médico, ela é realmente necessária. E talvez o podcast, de terceira pessoa, essa ponte, talvez não seja só ele. A gente precisa de um profissional médico ali para ajudar. Então vai ter essas situações também. A gente vai ajudar, vai fazer uma ponte ali para levar informações, mas a gente não vai ser um consultório aqui, concorda? Sim, a gente vai direcionar as pessoas, orientar os profissionais, abordar alguns temas. Um assunto interessante é o uso do Ozempic, o uso indiscriminado. Hoje em dia está sendo usado como a fórmula da beleza, a fórmula do emagrecimento. As pessoas não têm noção das complicações. Vou abordar um pouco que é sempre importante você fazer o acompanhamento, tanto do Ozempic, com todas as outras medicações que ajudam do ponto de vista de pressão, de diabetes e por aí vai. Então, acho que a gente vai dar uma direcionada para as pessoas, para acompanhar, para fazer o acompanhamento, estimular, procurar o serviço de saúde profissional, que é muito importante para a gente ter um direcionamento, uma orientação, tanto da parte nutricional, os nutricionistas, os profissionais de educação física, para orientar no exercício. Para isso tudo a gente precisa de uma orientação, para que a gente tenha mais segurança em todas as etapas da vida nossa. Perfeito. Muitas vezes essa orientação é simplesmente não só algo básico, pode ser algo bem simples mesmo, mas essa orientação muitas vezes é algo que a gente possa direcionar ele. O tal especialista cuida disso. Eu observei que muitos colegas tinham essa dúvida, né? Assim, Gustavo, eu tenho tal coisa, tal doença, qual profissional que eu vou? Beleza, vamos orientar, a gente conversa, avalia, discute aqui, qual que seria o mais indicado nesse caso? Minha filha tem 5 anos, ela começou a espirrar bastante. Qual profissional que ela vai? Qual que é, Gabriela? Assim? É porque, assim, a população sempre chega pra gente lá no consultório com alguma queixa, né? E, assim, o podcast Saúde e Bem-Estar, ele vai ser útil pra gente orientar no geral, né? E até mesmo orientar qual especialista você deve procurar, dependendo de tal queixa e tal. Mas a gente não pode esquecer que a gente não vai tirar o espaço do médico com o paciente ali no consultório, né? Cada caso é um caso individualizado, a gente precisa ter dados mais minuciosos, né? Mas a nossa ideia é justamente abrir a cabeça, que aquilo ali pode ser alguma coisa, como prevenir, como tratar, quem procurar, né? Você precisa procurar um médico, mas sempre orientando, né? A população em geral e afirmando assim, isso pode ser alguma coisa? Pode, mas tem que ter um médico ali seu, né? Não dá pra gente sanar as dúvidas minuciosas. Exatamente. Inclusive, na cardiologia, a gente vê muitas situações em que o paciente ele fala que tem uma dor no peito, muitas vezes ele subvaloriza
ele acha que não é nada, e há outras vezes ele acha que é muita coisa, né? E dentro desse podcast a gente quer falar qual que é aquela dor que a gente fica mais preocupado, né? Qual que é essa que me chama bastante atenção? É esse tipo de dor. Esse tipo de dor, não estou dizendo que tipo de dor X ele me fala a favor de pensar uma coisa, mas o tipo de dor Y, que é diferente, pode não ser infarto, mas pode ser outras coisas, né? Então a gente também tem que orientar, falar, olha só, tá com esse padrão de dor, tá com uma dúvida, tá recorrente, tá na hora de buscar o médico, né? Claro que a gente está aqui para ajudar, para tirar dúvidas, mas o médico, a relação do médico e do paciente, de você que está em casa, é sempre importante, né? Não pode perder essa relação. A gente vai ajudar, vai orientar, mas é sempre o mais importante. Vamos falar um pouco hoje de um assunto que é interessante. Dor torácica. O que é a dor torácica? Quais são os sinais e sintomas de alarme? Qual a população de risco? O que a gente tem que se atentar para esse perfil de paciente? O que o paciente tem que falar assim, nossa, eu tô com essa dor e não dá para eu ficar em casa. Porque é algo comum, principalmente quando é um paciente um pouco mais velho. Um paciente mais idoso, você fala assim, nossa, tô sentindo uma dorzinha. Aí geralmente associar, não, comeu alguma coisa, fez isso, fez aquilo, se estressou. Como é que o paciente deve prestar atenção, tanto no familiar quanto nele? Porque a gente tem que cuidar também de quem está com a gente. Certo. Ciro, essa é uma boa pergunta, até para te usar como um exemplo, como é que vai funcionar aqui o podcast Saúde e Bem-Estar, né? Porque a dor torácica é uma dúvida muito grande da população. Será que essa dor que eu estou sentindo realmente é uma dor uma dor de infarto, né? Que a gente chama de dor anginosa, um infarto, será? E aí a população tem que saber quando que essa dor realmente preocupa. E uma dor que a gente considera suspeita lá no consultório, né? É quando o paciente chega com aquela dor que está associada com esforço físico. Quando ele faz algum exercício, a dor piora. Ou então, essa dor piora quando ele fica mais no repouso, né? Às vezes até na relação sexual. O paciente fala que durante a relação ele fica cansado, sente dor mesmo. Ali já é um sinal de alerta, né? O paciente, além disso, ele pode irradiar para o membro superior, direito ou esquerdo, né? Que a população pensa que é só para o esquerdo. E pode estar associado com náusea, vômito, às vezes um suor frio, né? Tudo isso são sinais de alerta. E o infarto é uma das doenças que mais causa morte aí no mundo, né? Então tem que preocupar mesmo. Pacientes hipertensos, diabéticos, eles têm maior propensão a desenvolver, né, um infarto. Mas não descarta. E os pacientes que fazem exercício, aquele pessoal da academia, todo bombado. Pois, exatamente. Tem um caso recente de um rapaz jovem, não lembro o nome, com uma dor epigástrica clássica que... E sem falar nessas dores atípicas, né? O paciente forte, diabético. Fazia dieta, exercício físico, ou seja, você olha para a pessoa, esteticamente a pessoa está saudável, mas o anabolizante também tem que ter seus fatores de risco, né? O uso de drogas, né? O tabagismo, tudo isso favorece a levar a doença do infarto, né? E sempre lembrando que pacientes idosos, diabéticos, às vezes a dor dele é na mandíbula só, né? É uma dor no estômago e a gente tem que alertar. Na dúvida, a gente sempre procura o médico lá no consultório, né? Se está com uma dor, está em dúvida que pode ser infarto ou não, melhor procurar, né? A gente tem que lembrar atendimento. Que a dor no peito, ela não é só a dor do infarto também, né? Pode ser muitas coisas, né? Exato. Pode ser esôfago, né? Pode ser outra coisa que também grave, né? As doenças da aorta, né? Que é uma artéria importante. Então, a do infarto, como é a doença que mais mata no mundo, né? A doença cardiovascular que mais mata no mundo, tem sua relevância, né? Então, de fato, você falou das características que preocupam para infarto. É claro que a gente quer alertar que aquela dor no peito, com essas características, são as dores que... é um tipo de dor que lembra muito infarto, a gente tem que ficar atento. Não estamos dizendo que está infartando, mas é um alerta imediato, buscar um atendimento médico, né? Então, isso é bem interessante de se colocar e justamente por ter essa relevância, né? Outra situação, Ciro,
Eu quero falar com você de colecistite. Você não tá entendendo. Meu amigo, vamos O falar. que é colecistite? É inflamação, a Eu recebi pedrinha uma na pergunta aqui, vesícula. o colega tá falando que teve colecistite, ele disse que não sabe o que foi isso. É a famosa pedrinha na vesícula, né? Ah. Principalmente em mulher, paciente mais obeso, tabagista, etilista, são os pacientes que têm uma maior tendência do corpo a fazer a pedrinha. É como se fosse água e sal. Água e um pouco de sal. Você bota um pouquinho ali, fica normal. Quando você tem alguma alteração no equilíbrio da bile, né, a famosa bilis, e você bota um pouquinho mais de sal na água, tem uma hora que ela começa a precipitar. E é mais ou menos assim o processo de formação do cálculo na vesícula. O cálculo é a pedra. O cálculo é a pedra, pedrinha, a famosa pedrinha na vesícula. E muitas vezes os sintomas dela também podem se confundir com dor epigástrica, dor abdominal, um desconforto, uma náusea, um enjoozinho, que muitas vezes é subvalorizado. E deve ser investigado. É algo que a gente deve procurar, além das suas complicações, né? Ô, Ciro, mas... Pancreatite, entre outras. Até mesmo na minha residência de clínica, chegava muito paciente com raiva porque o médico não quis tirar aquela pedra na vesícula ali, né? Toda pedra na vesícula tem que ser retirada. Achou no exame, fez um ultrassom e achou aquela pedra lá e o paciente chegava com raiva porque o cirurgião não indicou cirurgia. Pois é, nem toda pedra você tira. Principalmente alguns perfis de paciente, né, que devem ser avaliados individualmente no ambulatório. O paciente tem um risco cardíaco alto, o paciente não tem, quais são as comorbidades, risco de complicações. Tem algumas situações que a gente fala assim, olha... Tem muito paciente que descobre a pedra na vesícula num ultrassom ali, né, como fosse só um achado. E, assim, muitas pessoas vivem a vida inteira aí com a pedra na vesícula sem nenhuma complicação. Às vezes nem dor não tem, né? Então, assim, a gente tem que saber as indicações certinho de quando indicar uma cirurgia. E aí, procurar um cirurgião é com certeza, para ter uma ótima ideia. opção. Então, Ciro, já que a gente está falando de colecistite, fez a ultrassom, viu que tinha pedra na vesícula, nem todas vão operar, mas se o paciente que está em casa assistindo a gente viu que tem pedra na vesícula, o que ele deve fazer? Primeira coisa é procurar um profissional da área, que atue nessa área, que vai conseguir te orientar. Saber, olha, essa tem indicação, essa não tem, ver os fatores de risco, avaliar como um todo. Né? Sempre chegar e falar assim, não, tem que operar tudo, calma. Tem que fazer análise individual, como o caso da doutora Asca e dos outros, né? Precisa sempre de um acompanhamento. Até para a pessoa saber, nossa, olha, eu tive um problema, agora já sei o que pode ser, já tem um médico de referência, que isso é uma coisa que deve ser valorizado, você tem uma referência, fala assim, não, eu tenho meu médico, tenho a confiança, porque é algo que acabou muito, a relação médico-paciente, coisa que a gente tem que focar bastante hoje em dia. E as pessoas não prestam tanta atenção nisso. É sempre bom você ter uma pessoa de confiança, que você vai fazer o acompanhamento da família, como era feito antigamente, né? Tem um médico da família. Hoje tem, mas a medicina evoluiu tanto que tem sub-áreas, subespecialidades. Você consegue entrar num círculo que tendo um médico de referência, ele vai te encaminhar para todos os outros, para que consiga resolver todos os teus problemas de uma forma mais rápida, mais ágil e melhor. E é muito importante a gente ter uma relação médico-paciente muito boa. Algo que hoje o pessoal não leva tanto em consideração, mas é muito bom porque o tratamento da doença começa a partir da confiança. Você tem que confiar em quem está te atendendo. Você tem que sentir segurança, falar assim, não, é essa pessoa, eu me sinto segura, eu vou fazer o segmento, ela está me explicando tudo, porque a confiança e a segurança vão trazer os resultados, independente de parte técnica, de qualquer coisa. Isso daí impacta direto no resultado final do paciente. É incrível como isso impacta, a confiança. Né? Tinha aquele médico que prescrevia a mesma medicação para todo mundo, resolvia 1000 doenças. A pessoa acreditava. Isso faz parte, a confiança, a relação médico-paciente é muito importante para as doenças, para acompanhamento, para tudo, para a gente ter um bom desfecho das patologias, né, e faça um bom acompanhamento. Com certeza o que a gente quer é que todo mundo fique tratado, curado. Esse é o nosso objetivo aqui. Perfeito. Se não curado, controlado, né? Como a pressão alta, diabetes. Não tem cura, mas otimização. Tem remédio. Otimizar a qualidade de vida. Exatamente. Lembrar sempre do bem-estar, que é muito importante. A pessoa tem que ter um bem-estar a vida toda. Saúde e bem-estar.
Joia, perfeito. Isso é até uma coisa que o pessoal de casa tem que ficar ciente. Em uma única medida, a gente nunca vai definir se você tem pressão alta ou não. Principalmente aquela medida quando você vai lá no consultório, que você já tá nervosa porque você tá indo lá no médico, né? Ana Maria chega lá nervosa porque vai medir a pressão. Essa medida não define que você tem pressão alta. Para você definir que você tem pressão alta, você tem que ter uma pressão maior que 14/90, uma média. Idealmente, fazer o mapa, né? 24 horas. Mas, às vezes, aquelas medidas ocasionais no dia a dia, várias medidas no dia a dia, que a gente chama um mapa monitorização residencial, né? Fazendo uma média, uma pressão maior que 140/90, a gente define que o paciente tem pressão alta. E aí, nem sempre a gente precisa entrar com medicamento de cara, né? A gente pode, às vezes, rever as medidas do dia a dia. Será que eu não tô comendo sal demais? Será que eu tô com excesso de peso, se eu perder um pouquinho de peso, né? Será que se eu fizer um pouquinho de exercício físico para regular um pouquinho melhor? Meu estresse, como é que tá, né, no dia a dia? Será que você tá muito estressada? Isso está justificando esse aumento pressórico? Todas essas mudanças aí no dia a dia talvez pode ser, né? Mudança no estilo de vida. E às vezes a gente vai ter que entrar com medicamento. Graças a Deus que existem os medicamentos que vão te ajudar para controlar. E aí você vai viver normal como uma pessoa que não tem pressão alta. Só vai viver tomando a medicação certinho, né? Lembrando que não é só tomar medicação. Tem as mudanças um conjunto do estilo de vida. São 3 coisas: exercício, dieta e medicação, que ajudam a tratar todas as patologias. Não é... O básico é para tudo. Mudança de estilo de vida. Exercício físico, dieta, diminuir estresse, tudo. O básico é essencial. Medicamento é algo a mais, né? Gabriela, então, assim, eu recebi uma pergunta aqui. A dona Isabela é jovem, tem 29 anos, ela disse que começou a tomar remédio para pressão. A dúvida dela é se vai começar a tomar agora. Aliás, desculpa. A Isabela disse que já começou a tomar remédio para pressão. E ela quer saber se vai tomar para sempre remédio para pressão alta dela. No caso da Isabela, tudo tem que ser investigado, né? Será que ela é muito jovem, 29 anos? Será que não existe alguma causa secundária para essa pressão alta que ela tá, né? Tem que ser investigada. Às vezes tem alguma doença na tireoide, alguma doença renal que justifica essa pressão. E às vezes você controlando a causa base, você consegue, talvez no futuro, aí, sair desse medicamento. Então, tem que ter, é o que a gente falou, né? É de caso a caso. Isabela tem 29 anos, tem que procurar um médico que ela seja referência, que seja referência dela, e ter essa relação boa com esse médico, né? E isso parte muito não só do paciente, isso é até uma dificuldade do paciente, mas também do médico, né? O médico tem que querer entender a história daquela paciente, ser mais minucioso ali na história. E é muito gostoso quando o paciente encontra isso, né? A gente também já foi paciente, né? É muito gostoso quando a gente encontra essa confiança ali no médico. E aí, de caso a caso. Isabela tem 29 anos, tem que individualizar o caso. Tem muitos casos, né, que a gente prescreve um antihipertensivo, um remédio para pressão, e muitas vezes a gente prescreve uma medicação, e outras vezes a gente precisa, né, colocar um segundo remédio, um terceiro remédio. Às vezes dá para diminuir aquele paciente que começou a fazer exercício físico direitinho, aquele paciente que começou a controlar mais a dieta, às vezes ele tomava 3 remédios para pressão, a gente consegue diminuir para 2, ou diminuiu a dose, né? É um comprimido a menos para tomar, concorda? Então, assim, é positivo, sem dúvidas, né? Ter esse acompanhamento, né? Acompanhamento médico, que às vezes a gente começa com um tanto de medicamento que vai mudando o estilo de vida. Mais uma vez, a gente reforça. A mudança do estilo de vida, dieta, exercício físico, tudo, é importante, né? Até para reduzir a questão de medicamento. Mas nunca reduzir por conta própria, né? Sempre tem que procurar um médico para fazer esse ajuste medicamentoso, ter esse acompanhamento. Eu acho que aqui, quem é nosso aliado, sem dúvida, né? É aquele médico que está ali na unidade de saúde da família, né? Que está acompanhando aquele paciente, que está ali todos os dias vendo como é que é a realidade daquela população, daquela localidade, né? Então, é sempre importante que todos os pacientes daquela área, né, saibam que tem esse suporte, né, daquela equipe, médico, enfermeiro, técnico, o ACS, que todos estão com o objetivo de ajudar. Então, assim, a gente é mais um canal aí para ajudar, né, assim como eles, e que a gente possa, então, ajudar a população dessa forma, né. A gente é só mais um caminho aí para poder chegar com a gente, conseguir tirar dúvidas
e quem sabe orientar e facilitar isso, né? Bom, pessoal, então a gente está chegando ao final do nosso podcast hoje aqui, Saúde e Bem-Estar, né? A gente falou um pouco dos objetivos nossos aqui. Então, a gente aqui, Ciro, a gente quer levar essa informação para a população. Então, a gente estará presente com frequência nos nossos canais, através de conteúdo semanal, tá? A gente vai estar compartilhando com quem estiver em casa. Tudo que tiver de dúvidas, eu gostaria que você que está em casa enviasse as perguntas para a gente. Envie para o nosso canal, deixe as perguntas no contato, eu vou deixar na descrição, tá? Envie perguntas, a gente vai debater, a gente vai conversar com todo carinho com quem estiver conosco aqui e poder falar um pouco desse tema relevante que vocês acham que é interessante a gente discutir. E toda sugestão e crítica é muito bem-vinda. Isso daí, tudo que possa acrescentar vai ser muito bem recebido, muito bem pensado, então vai ser muito analisado. Então, assim, quem tiver alguma coisa para contribua com a gente. Para você também, que é nossa ouvinte aí, principalmente do sexo feminino, as mulheres, fique com a gente, mande suas dúvidas, mande os seus comentários, e a gente vai dar bastante ênfase também na área da saúde da mulher, né, que é muito importante e que tem muita dúvida, né. Manda para a gente que a gente vai resolvendo aí à medida que o nosso podcast for lançando aí no canal. Pessoal, toda semana a gente vai ter conteúdo aqui no nosso canal, tá? Eu, a Gabriela, o Ciro e entrevistados, tá? Entrevistados estes de relevância no Brasil, inclusive, tá? Falando de conteúdos que você gostaria de saber, que você tem dúvida, muitas vezes você quer saber, não sabe como perguntar, deixe da melhor forma que você achar aqui nos comentários, a gente vai conversar com você, a gente vai tirar essas dúvidas diretamente, mas também aqui no nosso canal, tá? Então, fique à vontade, a gente está à disposição. Esse canal é para ajudar você que está assistindo a gente, é para ajudar você, sua mãe, seu filho, todo mundo que estiver em casa. A gente quer levar conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Acho que esse é o nosso objetivo, né, Ciro e Gabriela? É levar uma informação de qualidade, uma informação que seja prática, que seja objetiva, para quem está em casa assistir e entender, né? Então, acho que é o mais importante, acho que é o nosso objetivo mesmo, como nós falamos. É um canal aberto para quem quiser entrar em contato, quem tem dúvida, que profissional eu procuro. Se já tiver algum problema agora, a gente pode dar nomes, referências, indicar, sempre pensando no bem-estar de você e de toda a sua família. Sempre ligando alerta aí, de acordo com os seus sintomas, mas também dando a prevenção, né? Se você não tem nenhum sintoma, para você prevenir de ter alguma doença. Então, você que está assistindo a gente, siga o podcast Saúde e Bem-Estar. Gustavo presente, Gabriela presente e Ciro presente, tá? Fiquem à vontade, estamos aqui para ajudá-los.